Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta quinta-feira, dia 17 de abril. A partir de amanhã vamos ter um grande feriadão de Páscoa e também na segunda-feira, então só voltando no dia 22. Mas enfim, Ibovespa terminou o pregão com alta de 1,78%, saindo para o feriado muito bem, com 52.112 pontos, testando uma das principais patamares de resistência, 52.300. Acima disso já seria essa máxima aqui, 53.393 pontos. Então foi um bom fechamento depois de uma movimentação de correção. Ibov iniciou bem um movimento de alta, trazendo a expectativa ainda de que possa vir a testar, invadir ali a faixa dos 53 mil pontos. Mas é importante que tenhamos aqui no G60 alguma correção desse forte movimento de subida no índice. Semana do Ibovespa ainda conseguiu terminar em alta, estava embaixo, terminou com a alta de hoje, terminou em alta de 0,47%, ali passeando em cima dos 52.300, um patamar um pouco mais relevante de resistência. PTR4 no pregão de hoje apresentou alta também de 3,8%, quebrando basicamente essa formação aqui de um possível topo, e consequentemente trazendo também, assim como o Ibovespa, uma chance de ter um movimento um pouco mais aqui para cima. Nível de resistência para Petro na faixa de 16,65 e mais acima até os R$17. Então essa é onde a Petro tende a entrar na próxima semana nessa faixa de preço. Mas para entrar comprando o ativo, eu não entraria simplesmente nessa superação de máxima com stop aqui. Qualquer tentativa de compra seria com foco mais ou de day trade ou de um dia para o outro, uma operação bem mais rápida, usando alguma correção na próxima semana, a partir de terça-feira, dia 22, para buscar essa entrada em cima da Petro através de uma correção no G60. Então, vários ativos acabaram dessa forma o pregão. A Petro conseguiu também terminar a semana em alta de 1,17%, com a alta de hoje de 3,8%, trouxe aí a semana para o positivo. A Vale 5 terminou o dia com alta de 1,39%, um pouco mais acanhado o movimento do ativo. Veio testar a faixa de resistência que eu cheguei a mencionar ontem, que não tinha testado nenhuma resistência, bateu aqui nos fundos anteriores do G60. Então, na próxima semana, se monta um topo aqui descendente, faz nova mínima, traz uma expectativa ainda de escorregar aqui para baixo, tendo como principal nível de suporte os R$ 27,30. Por outro lado, se vem aqui a ameaça cair e gera a superação da máxima do pregão de hoje, reforça a chance de reverter também esse candle forte de baixo e voltar ali para casa dos 29,28, seu principal desafio no primeiro momento, e depois ficaria lá para a faixa de 29,97 a 30 pila. A semana da Vale já foi de queda, uma leve queda de 1,48% depois desse movimento subido, encontrando a resistência na faixa dos 29,28. Uma leve formação aí de início de um movimento de baixa no gráfico semanal. Olhando agora para outros ativos, alguns destaques no pregão: IGTA 3, bom fechamento, alta de 3,04%, volta para cima de um patamar ali que pelo menos para mim funciona como um nível de avaliação de resistência ou suporte em torno de 21,90. Então fechou bem, anulando esse grande candle de baixa. Depois de um baita candle de baixa desse, não faz nem nova mínima e reverte ele, traz uma expectativa maior de subida. Se olharmos para o G60 desse ativo, está em cima de uma resistência, e a superação da máxima de hoje traria uma possibilidade até de pensar numa compra com stop um pouco abaixo dessa congestão que ela fez, dessa correção que ela fez aqui no G60. Ideal até que abrisse caindo na terça-feira, para aí depois vir com rompimento aqui dessa máxima, em vez de abrir com gap. Isso seria o mais desejado, pelo menos no meu caso. GGBR4 gerou um pregão bom com alta de 4,06%, bateu na resistência importante na faixa de 14 pila. É um ativo ainda em tendência de baixa, de curto prazo, de médio prazo, mas dentro do que eu já vinha falando em algumas análises, principalmente dentro do vídeo chat em cima de GGBR4, não tinha expectativa de ser tão forte para baixo esse movimento, devido a uma correção pequena que ela teve aqui nessa subida em relação a todo o movimento de queda. Então ainda, vamos dizer assim, está devendo uma correção um pouco maior a GGBR4. Nessa situação, é um ativo para ficar atento na próxima semana, ou para buscar operações acima de 14 pila, através de movimentos corretivos no G60 ou gráfico diário, ou
até mesmo antes, sendo um pouco mais ousado, dependendo da correção que ela venha fazer aqui desse último movimento de subida no G60, também traz a chance de entrada. Algo semelhante em BBAS3, que fechou o pregão com alta de 4,33%. Então, um longo movimento de subida, supera algumas resistências, um retorno aqui para essa faixa de 23,80, 23 a 23,70, batendo nessa região e gerando também uma sinalização positiva aqui para cima, também abre espaço para uma compra, aí, principalmente pensando um pouco mais em day trade na BBAS3. Depois dessa subida, rompendo aqui essas máximas, traz uma expectativa de poder vir a testar ali uma resistência na faixa de R$ 24,90 a R$ 25, o primeiro nível, e o segundo nível já seria na faixa de R$ 25,56. A QGEP3 também fez um bom fechamento, alta de 2,97%, rompeu ali uma barreira razoavelmente importante, com um longo movimento subindo no G60, e entra na mesma situação dos ativos que eu venho comentando. Avaliar ali o recuo do preço, comportamento do preço em cima dessa região de suporte, para uma possível entrada logo na sequência, buscando ali tentar pegar mais um pedaço desse provável movimento de subida da QGEP. É um ativo em tendência de baixa de médio prazo. A de curto prazo vai tentando restabelecer uma tendência de alta com essa formação aqui de pivô, mas toda ela ainda dentro desse movimento de queda. Então é um pivô menos importante. Está ali um pouco mais travado no semanal, que representa essa indefinição mais de curto prazo, mas dentro de toda uma tendência de baixa, de médio e longo prazo. Então, por isso, o foco seria mais pegar numa operação mesmo de swing trade. E para a gente fechar a IP3, a gente entrou comprando o IP3 no pregão de hoje, na superação da máxima de ontem, 16,27, na superação da máxima de quarta-feira. Em 16,28 a ação terminou perdendo força. Nosso stop está logo aqui embaixo, em torno de 16,03, a mínima foi 16,03, a recomendação ocorreu antes dela estabelecer a mínima do dia, estava na primeira hora de pregão ainda, quando foi gerada a recomendação. Ela superou aqui esse topo no G60 e nosso stop está logo aqui em 16,03 ou mesmo na perda desse 16,03 a partir da próxima semana. Então começou a estar no negativo a operação, vamos ver se ela consegue reagir aí no início. Já abre a próxima semana subindo, seria algo interessante. Caso contrário, acionaremos o stop em cima de IP3. A BEV3, apenas para mencionar que fechou ali no 0,57, operação que a gente mantém aberta, fechou em baixa, respeitando ainda essa região dos 17,40, ficando ali travada nessa região dos 17,40, fez até um fechamento acima, mas não conseguiu se manter acima desse patamar. Avaliaremos ali uma possível perda desses R$ 17,30 para uma saída aí dessa posição comprado. O fato é que ainda está com viés de alta, tendência de alta nesse papel, mas qualquer sinalização mais clara que a perda de 17,30 seria a perda dessa sequência de fundos ascendentes ali no G60. Por esse motivo já seria um sinal um pouco mais negativo. E a MAR3 nós elevamos o stop para um preço de entrada, porque a ação chegou a estar num determinado momento do dia de 14,44, que é o nosso preço de entrada, para a máxima que ela atingiu na faixa de 3,19%. Então, mais do que uma relação 1 para 1 que a gente estabeleceu no papel, quase de 1,5 para 1 para 1,5 ou para 2. Então, nessa relação, a gente já estabelece um stop aí de proteção na faixa dos 14,44, avaliando a possível perda da mínima do pregão de hoje, que não seria algo bom para a operação vigente. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desejo a todos uma feliz Páscoa, um excelente feriadão. Aproveitem bastante. Voltaremos a nos encontrar e assistir às videoanálises na terça-feira, dia 22. Um grande abraço a todos.